Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o gênero textual notícia. Aqui quem fala com vocês é a professora Edcleia. Notícia é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia. É encontrada principalmente nos meios de comunicação. Trata-se de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculado pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádios, internet, dentre outros. Por esse motivo, as notícias possuem um teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando tempo, espaço e as personagens envolvidas. Características da notícia: é um texto informativo, possui também descrições e narrações. São textos curtos, a notícia é veiculada nos meios de comunicação, possui uma linguagem formal, clara e objetiva. Os textos possuem títulos, geralmente um principal e um título auxiliar. Os textos são escritos em terceira pessoa porque devem ser impessoais, não devem demonstrar a opinião do autor, sim contar os fatos como eles aconteceram. Características da notícia: possui um discurso indireto, os fatos reais, atuais e cotidianos. A estrutura da notícia: o primeiro é o título principal ou manchete, a primeira parte da estrutura, né? A notícia é formada por dois títulos, ou seja, um principal chamado de manchete, que sintetiza o tema que será abordado. E o outro é o título auxiliar. É um pouco maior e auxilia o entendimento do título principal, ou seja, é um recorte do assunto que será explorado. Exemplos: Olimpíadas Rio 2016. Esse seria o título principal. Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. É o título auxiliar, né? Que explica quais os jogos que estarão dentro das Olimpíadas do Rio, que irão compor as Olimpíadas do Rio 2016. Então, são Jogos Olímpicos e Paralímpicos, tá vendo? Já explica um pouquinho melhor o título principal. Light. Na linguagem jornalística, a slide corresponde à introdução da notícia. Portanto, trata-se do primeiro parágrafo que sempre responderá às perguntas: o que aconteceu, quem estava envolvido, quando aconteceu, onde foi, como foi, por que aconteceu. Então, geralmente, a notícia no primeiro parágrafo já responde todas essas questões para o leitor se inteirar da notícia. Trata-se de um parágrafo em que todas as informações que estarão contidas na notícia deverão aparecer. É uma ferramenta muito importante porque desperta a atenção do leitor para a leitura da notícia. Exemplo de Light. Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, vem se preparando para receber milhões de turistas no maior evento esportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos ocorrerão entre os dias 5 e 21 de agosto e os Jogos Paralímpicos, que contemplam os atletas com necessidades especiais, acontecerão de 7 a 18 de setembro. Certo? Então aqui já respondeu onde vai ser, como será, né? Quem estará envolvido são os atletas. Então já por que acontecerão os jogos. Então já vem explicando no primeiro parágrafo aquelas questões que já deixam o leitor se inteirar da notícia. Outra parte da estrutura da notícia é o corpo da notícia. Nessa parte é apresentada a notícia com descrições mais detalhadas. Vamos ver um exemplo. Segundo a página oficial do Rio 2016,
Os Jogos Olímpicos vão ocorrer durante 17 dias, de 5 a 21 de agosto, em 4 regiões da Cidade Maravilhosa, que totalizam 32 locais de competição: Copacabana, Barra, Maracanã e Deodoro. As modalidades olímpicas incluem 42 esportes, onde participarão 10.500 atletas de 206 países. 2 novas modalidades foram incluídas nos Jogos Olímpicos de 2016, o golfe e o rugby. Então aqui, né, já vem desenvolvendo a notícia que foi resumida no primeiro parágrafo. Já os Jogos Paralímpicos destinados para atletas com necessidades especiais acontecerão durante 11 dias, 7 a 18 de setembro, nas mesmas regiões da cidade, Copacabana, Barra, Maracanã e Deodoro, que no total contemplam 20 locais de competição. São 23 modalidades esportivas, onde participarão 4.350 atletas de 178 países. A novidade é a inclusão de 2 novas modalidades, a canoagem e o triatlo. Certo? Então, o corpo da notícia desenvolve a notícia apresentada, certo? Então, aqui algumas características, né, alguma noção sobre notícia, para vocês realizarem as atividades propostas, que serão propostas. Um grande abraço a todos, beijos e até a próxima.